Bom dia feliz, sejam bem-vindos ao canal A Coragem dos 40. Sou Adriana Farias e quero perguntar a você hoje, você se sente uma pessoa acomodada? Se você respondeu sim, não se sinta culpado. Por isso, porque é muito comum a gente chegar nessa faixa que a gente está, dos 40 e poucos, e a gente ter conquistado uma estabilidade, né? Todos nós, ou a grande maioria, conquistou uma estabilidade profissional, já conseguiu construir um patrimônio, classe média, mas foi um patrimônio, já tem a nossa família e tudo. Então é muito comum, quando a gente está dentro dessa estabilidade, de acontecer acomodação. Agora, a dificuldade é manter a estabilidade e não se acomodar. E esse aqui é o grande desafio que eu te proponho a fazer. E que eu estou passando por isso. Eu, ano passado, me peguei extremamente acomodada, achando que a minha vida estava sem graça, e eu resolvi mudar. Mas eu fiz esse diagnóstico e resolvi fazer essa virada de chave. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler mais livros que não fossem somente relacionados à profissão, que é muito comum todo mundo lê muito, mas relacionado à nossa profissão. Eu comecei a criar tempo que eu julgava que eu não tinha para ler literatura, ler sobre arquitetura, ler sobre outras áreas que me interessa, que sempre me interessou e que eu julgava não ter tempo. Como que eu consegui ter tempo? É isso que é a grande dificuldade, que todo mundo fala, não dá tempo, não tem um tempo para isso e tal. Eu comecei a tirar o que valia a pena para mim. Eu comecei a querer ver o que eu quero para mim de verdade. Isso é dificílimo, que esse projeto é para mim mesmo. Ou não, vale a pena eu entrar? Ou não, vale a pena eu entrar numa discussão, isso a nível de trabalho, tá? Que não é minha. Foi isso, eu me peguei nisso, eu peguei em várias brigas que não eram minhas. Então, quando eu comecei, me afastei de todos os grupos de WhatsApp, a maioria dos grupos de WhatsApp. Me afastei mesmo, para poder não perder mais esse tempo. Que nessa brincadeira, eu perdi às vezes 1 hora no meu dia, apesar de ser fracionado, sei lá, 10 minutos num horário, daí você somando, geralmente dava mais ou menos 40 minutos a 1 hora. E esses 40 minutos eu dediquei para mim. Aí eu passei a meditar, 10 minutos de meditação e ler 30 minutos de autoras que não faziam parte do meu cotidiano. E realmente isso já me deu um grande salto. E ali eu fui começando a cavar o tempo. Que tempo, na verdade, a gente nunca tem, a gente vai fazendo. E com a pandemia, isso me facilitou, né? Já que eu não preciso mais me deslocar tanto, passou a ter mais tempo para isso e eu passei a fazer parte de alguns coletivos de leitura. E um coletivo que me chama muita atenção é só formado por mulheres, que a gente estuda a autora Bell Hooks. Então, isso me deu um grande salto, realmente, de qualidade, até de pensamento e de posicionamento político mesmo dentro da sociedade. Eu comecei a perceber quantas coisas que a gente é viciado a pensar. Que nem tudo que a gente pensa é nosso pensamento mesmo. Às vezes é um pensamento que está introjetado da sociedade, que te introjeta. Tudo, as mídias, o nosso cotidiano, a gente vive tanto no automático, que às vezes a gente não sabe se o que eu falo é realmente o que eu sinto ou é porque eu estou respondendo uma sociedade. O que eu penso é realmente o que eu penso ou não. Então eu parei de viver no automático. Eu posso te falar isso, eu estou nesse processo de parar de viver no automático. Porque às vezes eu me pego ainda assim, meio que não erro, mas de ver assim, será que é isso mesmo que eu quero ou não e tal, eu me questiono bastante. Gente, olha só, a vida é um grande teste e a gente não é necessariamente obrigado a ficar caminhando sempre sobre aqueles trilhos. A gente pode mudar, isso não tem problema algum. Mudar, se ousar, viver de uma forma mais plena. Porque a vida é feita para ser boa, foi feita para isso, ser boa, não para ser aquele peso, aquele fardo. E para isso, eu falo para você, assim, com toda sinceridade, eu tirei os pesos mortos da minha vida. Quando você perceber que muitas vezes você carrega um peso que não é seu, a sua vida vai ficar muito mais simples. Pensa nisso, até a próxima.